Boa noite, vamos para nossa live de terça-feira às 20. Boa noite, Lenilda, boa noite, Jussiene, boa noite, Elaine, Luana. Boa noite, boa noite. Monique tá aí agarrada, boa noite. Gente, me dá uma boa noite aí com positividade, bora lá. Digita pra mim qual a cidade que você é. E quem chegar nessa live no gravado, passa um pouquinho pra frente, tá? Porque o começo a gente espera o Instagram distribuir um pouco, chamar a galera. Tudo lindo. Hoje eu tô animada, o meu som... Depois eu vou abaixar quando a gente começar, tá? Hoje nós vamos falar de crença de merecimento. Boa noite, Gisela, Silvana, Elaine de Sete Lagoas. Gente, coloca a cidade de onde você é. E hoje eu quero fazer uma proposta para vocês. Uma proposta bem legal, hein? Monique é do Rio de Janeiro. Monique é emagrecer, tá fazendo emagrecer. Te respondi lá, viu, Monique? Juliana também é emagrecer. Nilma é de Laje, Santa Catarina. Muito bem, seja muito bem-vinda. São José dos Campos. Muito bem. Gente, coloca aí pra minha cidade que você é. Deixa eu colocar o título pra gente começar. Crença. Pronto, vou colocar esse título, Como Merecer Felicidade. Vou abaixar a nossa música aqui um pouco, pra gente começar. Silvana de Mato Grosso do Sul também é emagrecer, maravilhosas. Bom, meninas, hoje eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Então vão entrando aí, e é uma proposta bem interessante. Eu vou lançar ela aqui para vocês, vamos ver se der resultado. Eu vou cumprir a minha parte. Bom, vamos lá então, gente. Então, sou Janete Martins, seja muito bem-vinda nesse nosso encontro de hoje. Sou especializada em emagrecimento feminino, equilíbrio emocional, tratamento da depressão, síndrome do pânico, ansiedade, através da mudança de pensamento. O título do nosso encontro de hoje é Crença de Merecimento, como ser mais feliz. Na verdade, essa crença de merecimento, ela vai abranger todas as áreas da sua vida e é isso que nós vamos ver aqui nesse nosso encontro. Então, lembrando a vocês que toda terça e quarta eu estou aqui para ajudar vocês a emagrecer, aprender a ser mais leve, sair da depressão, sair de síndrome do pânico, aprender a ter mais inteligência emocional, aprender a bater metas gostosas, tá, gente? Não é meta de trabalho não, se for meta de trabalho também tá tudo bem, tá? E hoje nós vamos falar de crenças e eu vou explicar o que são crenças no sentido de inteligência emocional. Mas antes de tudo, eu quero combinar uma coisa com vocês. Vamos ver o que vai dar essa combinação, tá? Eu pensei nisso hoje. Eu queria combinar com vocês, vamos ver o que vocês acham da minha proposta hoje. É coisa bacana. Vocês sabem que eu só trago coisa bacana para vocês. Jéssica também tá agarrada. Boa noite, agarrada aí comigo. Vanilda, Sirlene, Bia, Paula, seja muito bem-vinda, gente. Quem aí não colocou ainda a cidade? Coloca a cidade onde vocês estão. Bom, meninas, então vamos lá. O que é a minha proposta para vocês? Que de tempo em tempo
eu vou repetir aqui hoje, tá? Porque pode entrar outra pessoa depois e não vai saber minha proposta. Eu tenho muito pedido, às vezes, e eu vou falar disso aqui hoje também, tá? Isso tá, inclusive, colocado aí nessa questão de crença de merecimento, tá? Pessoal, a música tá incomodando? O som tá bom? Eu coloquei uma música baixinha aqui. Como é que tá? Me fala aí, tá ok? O som, eu comecei e nem perguntei. Hoje a gente tá só no Instagram, amanhã nós vamos estar no Instagram e no YouTube. Amanhã, quem sabe aí, gente, a Masterclass de amanhã. Se não me engano, a Masterclass de amanhã é como instalar um novo hábito. É essa? Não. É reprogramação mental, não é isso, gente? É muita coisa na minha cabeça. Eu acho que amanhã eu vou falar sobre como reprogramar sua mente. Eu acho que é isso, a live de amanhã. Bom, amanhã às 20 a gente tá aqui de novo, tá, gente? Aqui no Instagram. Lembrando, gente, que a live de terça-feira, ela fica gravada, fica lá no feed para você assistir, tá? Compartilhar. E a de amanhã, que é uma Masterclass, ela fica no ar só 24 horas, tá? Então, porque eu quero vocês ao vivo, tá? A Gisela falou que o som tá ok. Gisela, te respondi lá, você viu? Te respondi, mas parece que ainda tem uma mensagem lá, tá? Assim que der, eu vou responder todas vocês, tá, gente? Essa live de terça-feira, vocês podem fazer pergunta, vocês podem entrar ao vivo, podem fazer uma consulta gratuita aqui comigo. Então, deixa eu explicar o que é a minha proposta para essas lives de terça e de quarta. Eu pensei nisso hoje, eu queria dividir isso com vocês. Talvez vai ser só para de terça. Por quê? Eu pensei o seguinte, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero divulgar o meu trabalho para mais pessoas, eu quero alcançar mais pessoas, né? É uma das minhas metas aqui também no Instagram. E é o que me move, inclusive, eu sou apaixonada por transformação humana. E hoje eu tive uma ideia, porque eu recebo muitas não, mas eu recebo algumas mensagens assim, Janete, me dá uma sessão gratuita, Janete, faz um sorteio gratuito do seu programa. Gente, eu faço assim, 90% do meu trabalho aqui no Instagram é gratuito, 90%. Mas eu preciso de pagar minhas contas também, não é, gente? Falar em pagar conta, gente, o Desafio Mente Leve, ele tá com a mega promoção, tá? Uma mega promoção. Quem não entrou, entre, tá? Ele tá saindo menos de 29 mensal. E o livro, o e-book, o livro digital, com receitas fáceis, gostosinhas, para te ajudar a emagrecer, ele também está na promoção junto com o meu Desafio Mente Leve, que são o Desafio Mente Leve, gente, são 14 passos que eu criei lá atrás para te ajudar, que eu criei e apliquei em mim, tá, gente? E depois eu transformei isso num desafio, fiz esse desafio aqui ao vivo no Instagram e fiz um e-book também, um guia passo a passo nesse desafio, e ele tá com bônus e ele tá na promoção. E ele sai da promoção nessa quinta-feira, tá? Então lá no link da bio tem tudo explicando. O link da bio é aquele link debaixo da minha foto, aquele link azul, tá? Então, esse era um dos recados. Mas a minha proposta para você é o seguinte. Sempre que eu abro a live aqui, a gente chega, às vezes, a 20 pessoas. A gente chega a 20 pessoas. A gente chega a 30 pessoas às vezes, e eu queria fazer uma proposta com vocês. Vamos ver. Eu queria fazer uma proposta que o dia que bater 50 pessoas aqui ao vivo, eu vou sortear uma sessão individual, particular, com quem estiver ao vivo. O que vocês acham dessa proposta, gente? Gostou? Se gostou, digita eu gostei aí. E aí eu vou explicar o que vocês têm que fazer. Tá? Então, a minha proposta é, toda terça-feira, quando eu abrir o nosso encontro, se a gente bater aqui 50 pessoas ao vivo, 50, olha que não é muita gente não, tá? 50 pessoas ao vivo, eu vou sortear uma sessão comigo, ao vivo, particular, individual, para quem estiver ao vivo comigo. E o que vocês têm que fazer? Girlene colocou, gostei. Girlene, é a primeira vez? Gente, quem tá aqui a primeira vez comigo, digita a primeira vez.
Quem é veterana, digita veterana aí. E o que vocês têm que fazer, gente? Vocês têm que clicar aqui nessa gaivotinha, aviãozinho, né? Cada um chama de uma coisa aí. Você tem que clicar aí e compartilhar enquanto eu estou falando. Enquanto eu estou falando, tá? Que hora que você vai compartilhar? O tempo todo durante esse nosso encontro, durante essa nossa live. Então a minha proposta é, se a gente bater 50 pessoas, eu vou repetir isso aqui toda live de terça-feira. Isso é para live de terça-feira, para o nosso encontro de terça-feira. Mas o objetivo aqui, gente, é de ajudar vocês. Então não vai entrar aqui, ficar compartilhando igual maluca e não prestar atenção no conhecimento também não, tá? Então é para compartilhar sim. E aí, batendo 50 pessoas ao vivo aqui, eu vou fazer o sorteio para essas 50 que tiver ao vivo de uma sessão comigo, ao vivo, sozinha, beleza? Gostaram? Então digite, gostei da proposta. E aí comecem a compartilhar, tá? Como é que compartilham, gente? Clica aqui nessa gaivotinha e vai clicando. Às vezes tem uma pessoa que está precisando desse conhecimento, uma pessoa que está precisando sair da depressão, uma pessoa que está precisando sair da ansiedade, emagrecer. E aí é só você compartilhar com essa pessoa. É só compartilhar, não precisa falar nada. Outra coisa que você pode fazer também, gente, começar a compartilhar no grupo do WhatsApp, nos grupos aí que você participa, depois que eu fechar a live, depois que eu descer a live. Fechado, menina? Gostaram da minha proposta? Gostaram? Digita sim aí. Tá bom, gente? Mas tem que bater 50 pessoas. Então, toda live eu vou falar isso, tá? É a minha proposta para vocês. Então, cliquem nos coraçõezinhos, compartilhem e vamos lá. Daqui a pouco eu vou repetir isso de novo, tá? Porque vão entrar outras pessoas. Então, vamos, gente, no que a gente precisa abordar hoje. Então, hoje eu vou falar para você sobre crença. Primeiro, eu tenho que te explicar o que é crença. Então, eu vou começar te explicando o que é crença. Não é crença de religião não, tá, gente? Crença de religião é outra coisa, crença de fé é outra coisa, tá? As crenças que eu vou falar aqui é sobre coaching, é sobre comportamento, é sobre mudança de hábito. Então, o que são crenças? Crenças, vou dar alguns exemplos, tá? Deus não dá asa à cobra, eu nasci para ser gorda. Ah, gente, fala sério, eu tô velha para emagrecer. Ah, não, tô velha para realizar sonho. Ah, gente, ó, eu sou casada, eu não posso viajar sozinha. Imagina mulher casada viajando sozinha. Meu marido pode até me largar. Gente, eu tenho um dedo podre para homem, porque eu só arrumo namorado porqueira. Ah, meu Deus. Ó, homem é assim, tudo é assim, só muda o endereço. Gente, emagrecer é só para quem tem tempo. Ser magra tem que passar fome. Ah, não, eu prefiro ser feliz do que ser magra. Quer dizer que para ser magra, a pessoa tem que ser infeliz. Ou seja, tudo isso são crenças. E essas são crenças limitantes, sabotadoras, autodestrutivas. Crenças que te impedem de ser mais feliz. Crenças que te impedem de evoluir. Crenças que te impedem de prosperar aí na sua vida, crenças que te impedem de realizar seus sonhos. Então, é esse tipo de crença, que são chamadas de crenças limitantes, é que eu vou abordar aqui hoje. Quem aí já teve algum pensamento, como eu já te falei? Ah, não, eu não nasci para ser magra. Ser magra é muito difícil, ser magra é impossível, para ser magra tem que passar fome. Quem aí já teve algum tipo de crença desse jeito, gente? Digita eu aí. Qual crença que você tem aí hoje e que você sabe que está te impedindo de ser mais feliz? Digita para mim. Qual crença que você tem aí hoje que você sabe que está te impedindo de ser mais feliz? Girlene, primeira vez, seja muito bem-vinda. Jussiene, primeira vez, seja muito bem-vinda. Então, meninas, qual crença você tem aí que tá te impedindo de ser feliz? Digita para mim.
Digita para mim qual crença que está te impedindo de ser feliz. Qual crença aí que você está precisando trabalhar nela? Que está te incomodando, que está te sabotando. Pronto, meninas. Só queria lembrar uma galera aqui da live. Qual crença que tem te incomodado? Qual crença que tá te sabotando? Gente, digita aí pra mim. Internet tá funcionando direitinho, meninas? Ana Carolina, boa noite. Meninas, me dá um joinha aí, só para eu saber que a internet está funcionando. Digita um joinha aí para mim. Quem tiver aí, digita um joinha só para eu saber que está funcionando. Gente, parecendo que a internet parou aqui. Ah, beleza. Então vamos lá. Tá funcionando. Então vamos continuar aqui. Então vamos lá, gente. Então, as crenças, meninas, elas são as crenças e os nossos valores, elas estão totalmente relacionadas. Você só valoriza aquilo que você acredita ser importante na sua vida. Então, as suas crenças, elas normalmente vêm das experiências vivenciadas, do exemplo recebido de familiares, dos seus pais, na escola, na igreja, dos exemplos de amigo, do seu meio onde você vive. As crenças também podem vir de pensamentos que você ouve desde criança. Suas crenças são formadas, gente, desde o útero da sua mãe. Então, quanto mais esse valor é importante para você, você vai criando e associando pensamentos e vai se condicionando a agir daquela maneira ou a acreditar naquilo. E hoje a gente quer falar justamente das crenças limitantes da sua felicidade. E são justamente as crenças que você tem aí na sua cabeça que dita a sua felicidade. Nós temos crenças fortalecedoras, que são as crenças que nos trazem resultado, que são as crenças que nos ajudam a realizar nossos sonhos, que nos ajudam a ser feliz. E nós temos as crenças limitantes, as crenças que limitam o nosso sucesso, que limitam a nossa felicidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha experiência de vida. Eu cresci ouvindo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. E o que isso causava para mim? Então eu tive que trabalhar a minha crença limitante com relação a dinheiro, a crescimento, a prosperidade. E foi mudando a minha percepção sobre o que dinheiro representava para mim, o que é o valor dinheiro e não o papel em si, que eu consegui ser profissional liberal, ter sucesso, empreender. Então, o seu pensamento, a forma que você pensa, vai ditando as crenças limitantes que você tem. Quem aí, gente, quer ser mais feliz? Digita aí, eu quero. Quem aí quer ser mais feliz? Digita, eu quero. Quem aí quer ser mais feliz? A Lê Reis digitou uma crença limitante. Não consigo perder peso. Como a gente sabe que isso é uma crença limitante? Boa noite, Ângela entrou aí. Boa noite. Gente, como a gente sabe que eu não consigo perder peso é uma crença limitante? É muito fácil. É muito fácil. É só você fazer o teste para ver se aquela crença é fortalecedora ou é limitante. Ela te fortalece? Ela te traz resultado? Não. Então ela é limitante. Como que a gente sabe que isso é só uma crença? Há pessoas na sua idade, mulher,
no seu país, na sua cidade, que conseguem emagrecer de maneira rápida e fácil? Então por que eu não consigo? Porque eu tenho essa crença que me limita. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confrontar essa crença, eu tenho que quebrar essa crença, eu tenho que aprender como emagrecer. Percebe? Então não é só assim, tudo bem, isso é uma crença que me limita, tá, então eu já entendi, agora eu vou ter sucesso. Não, gente, tem que investir em conhecimento, em estratégias, em mudar a sua cabecinha, tá? É assim que a gente quebra crenças, tá? Então vamos lá. Eu vou te dar um exemplo do que é ressignificar crença. O valor da fé, a representatividade de Jesus na minha família, desde criança, eu cresci aprendendo que quem batia na nossa porta era Jesus. Quem estava no meu meio era Jesus. Eu cresci na minha casa vendo a minha mãe acolher as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem. E tá tudo bem ser assim. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão mudando. Hoje as pessoas não são mais como antigamente. Na minha época, da minha infância, o contexto era um. Então, a minha mãe sempre falava, quando eu falava para ela assim, mãe, mas cuidado, eu chego às vezes à noite da escola, tem um homem que eu nunca vi dormindo aqui dentro de casa. Minha filha, eu estou ajudando essa pessoa, porque ela veio de longe visitar a irmã no hospital, não teve onde ficar. Então a casa da minha mãe parecia uma pensão, um hotel, sabe? As pessoas chegavam, minha mãe acolhia. E quando eu falava qualquer coisa, para ter cuidado, ela sempre me dizia, minha filha, é Jesus. Jesus que bate na nossa porta. Cada pessoa dessa é um irmão, é Jesus. E eu, pela vida fora, eu tive muito prejuízo com pessoas desonestas. Eu sofria com isso. Eu vivia um paradoxo constante, muitas vezes. Quando eu trabalhava, por exemplo, em escolas, por CLT ou em empresa, às vezes o salário atrasava, eu recebia até o valor errado, menor. Eu não tinha coragem de cobrar, de falar, de me expressar. Por quê? Porque desde cedo, gente, desde cedo eu empreendi. Desde cedo, eu sempre fui profissional liberal. Então, eu tinha esse paradoxo. Por quê? Porque sempre tinha alguém que esquecia de pagar, sempre tinha alguém que tinha um problema e não acertava o valor correto. E eu sofria, sabe? Eu não conseguia cobrar, eu não conseguia expressar. Muitas vezes eu trabalhava até gratuitamente. Não é trabalhar gratuitamente como eu estou fazendo aqui agora, por opção, não é isso, por ajudar. Eu estou falando do meu trabalho que era para ser pago. Até que um dia, nas minhas formações, nas minhas buscas, na minha mudança de mentalidade, eu percebi que eu tinha uma crença limitante com relação ao dinheiro. Por quê? Porque como eu ia cobrar as pessoas, como eu ia receber pelo meu trabalho de uma forma adequada, se eu estava lidando com Jesus? Se a minha crença é que cada uma daquelas pessoas eram Jesus. Percebe, gente? Então, você tem que identificar de onde está vindo aquela crença sabotadora, de onde está vindo aquela crença limitante, aquela crença que está te fazendo sofrer, ou que está te impedindo de progredir, de prosperar, de atingir sua meta de emagrecer. De onde vem essa crença? Para você justamente ressignificar essa crença. Eu já trabalhei muito gratuitamente, como contribuição mesmo, como caridade, mas não é disso que eu estou falando. Quando eu comecei a atender mesmo como hipnoterapeuta no consultório presencial, gente, a primeira sessão eu convidava a pessoa para vir conhecer meu trabalho, eu atendia a pessoa gratuitamente. Até que um dia eu comecei a me perguntar, peraí, mas às vezes eu agendo com a pessoa, ela não aparece, não valoriza, e me manda um recado ali meia hora depois, que já passou do horário dela. Então eu comecei a trabalhar essa crença limitante de não merecimento. E por que eu tinha essa crença? Porque eu não conseguia falar em dinheiro,
Dinheiro para mim era algo muito doloroso de falar. Mas quando eu entendi de onde vinha essa crença, quando eu entendi, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, quando eu entendi que eu precisava de trabalhar o meu merecimento com relação ao meu trabalho, que era, aliás, muito bem feito, eu comecei a dar um passo além para essa questão de, através do meu trabalho, me sentir mais realizada, evoluir, progredir, ter coragem de falar com as pessoas algo que não estava bem, algo que ela precisava rever, algo naquele relacionamento comercial, né? Aquele relacionamento de profissional liberal que não estava legal eu fazer mais. Por exemplo, a pessoa desmarcava comigo uma vez, depois a pessoa desmarcava pela segunda vez em cima da hora. A minha agenda já não conseguia, eu não abria mais agenda para aquela pessoa, já não tinha mais agenda. Porque, gente, isso tem que ser trabalhado, você precisa praticar ações de merecimento. É só assim que você começa a intensificar a sua crença de merecimento para a felicidade. Faz sentido até aí, gente? Entenderam a minha fala? Digita assim se entendeu a minha fala. Silvana, eu já evolui 80% para derrubar as crenças. Muito bem, Silvana. Silvana fez eu emagrecer. Gente, as nossas crenças... As nossas crenças limitantes, as nossas crenças autodestrutivas, sabotadoras, elas podem te trazer doenças e doenças muito graves, porque elas te angustiam, elas te desequilibram emocionalmente. Então, se você não aprender a praticar, a intensificar, a exercer a sua crença de merecimento, a felicidade, você vai definhando mesmo, até a sua postura, ela vai, sabe? Então, é preciso que você aprenda, é preciso que você confronte as suas crenças, é preciso que você se questione, é preciso que você acredite que você veio nesse mundo para ser feliz, sim, de verdade. Meninas, vou repetir meu recadinho, tá? Eu me comprometi, toda terça-feira eu vou estar aqui ao vivo com vocês. E vocês compartilhando essa live para 5, para 10 pessoas aí. Se tiver 50 pessoas ao vivo com a gente, eu vou sortear uma sessão ao vivo. Tá bom? Uma sessão ao vivo particular para quem estiver aqui ao vivo. 50 pessoas, então continue aí compartilhando. Já compartilharam, gente? Posso continuar aqui, meninas? Vanilda, fez sentido. Silvana, eu já vou ler 80%, exatamente. Então, bora lá. Então, gente, muitas vezes eu sabia o que tinha que ser feito, eu sabia o que eu precisava fazer, só que eu não tinha coragem. Por exemplo, eu podia colocar uma maquininha de cartão, eu poderia colocar o SPC na minha empresa, quando eu tinha empresa, eu tinha uma instituição, por exemplo, de ensino de idiomas, e eu não tinha coragem. Eu fazia as coisas fiado, as pessoas não pagavam, e aí eu sofria 2 vezes porque eu não tinha coragem de cobrar, eu não tinha coragem de dizer não, eu não tinha coragem de mandar o nome da pessoa para o SPC, eu não tinha coragem de mandar alguém cobrar daquela pessoa. Por quê? Tudo porque lá atrás eu aprendi que cada uma daquelas pessoas era Jesus. Jesus, literalmente. E até esquisito falar literalmente. Mas na minha mente, como eu ia cobrar Jesus? Eu cresci com a minha mãe falando que cada pessoa que nos vem é Jesus. Então, como que eu ia cobrar de Jesus? Só que aí, gente, uma coisa que eu gosto muito é a hipnose, o coaching, porque isso me ajuda a ressignificar memórias. Essas memórias da infância, elas ditam as suas crenças na sua vida adulta. Então, a hipnose é uma ferramenta muito eficiente e eu confrontei essa crença de não merecimento quando eu comecei a atender como hipnoterapeuta. Eu tinha muito problema até de receber das pessoas.
Então, como eu já falei antes, as pessoas agendavam, não aparecia, às vezes mandavam um recado assim, desmarcando meia hora depois remarcava, depois não aparecia de novo. Até que eu entendi que aquilo estava assim tirando a minha felicidade, aquilo estava tirando a minha paz. Foi quando eu decidi confrontar. E foi quando eu decidi que eu estava deixando as pessoas me desmerecer. Por que eu tinha tanta dificuldade de falar em dinheiro? Por que eu tinha tanta dificuldade de merecer ser paga, bem paga pelo meu trabalho que era muito bem feito? Eu faço o meu melhor, eu me esforço. Por que eu não criava estratégia para evitar pessoas desonestas me usando naquela época? Então eu me confrontei, me questionei e foi aí que eu entendi que essa crença limitante de desmerecimento que me tirava a felicidade, que me fazia sofrer, ela vinha lá da minha infância. Porque eu não estava lidando com pessoas, na minha cabeça eu não estava lidando com pessoas desonestas. Eu estava lidando com Jesus. Então eu tive que ressignificar, olha, essa pessoa não é Jesus, ela é desonesta. Então eu preciso criar estratégias para eu lidar com pessoas assim, para eu evitar que no final do mês eu não tenha como pagar as minhas contas. Eu preciso criar estratégias para que eu consiga lembrar a pessoa, olha, você ficou de me pagar tal dia. E eu preciso pagar um boleto hoje. Então, eu estou te lembrando. Gente, eu morria, mas eu não fazia uma coisa dessa. Entende, gente? Então, é preciso que você primeiro identifique qual crença limitante você tem. Para você trabalhar seu merecimento, você precisa investir em conhecimento, em inteligência emocional. Você precisa aprender estratégias para lidar com as suas emoções, de medo, de insegurança, para saber de onde vem tanto desmerecimento. Muitas vezes você acha que precisa de coragem, mas eu sei que você tem coragem de sobra. Sabe por quê? Porque você faz faculdade, você teve filho, você vai para o trabalho, você faz hora extra, você ajuda as pessoas, você faz um mundo de coisa que requer extrema coragem. Só que aí na sua cabecinha, você não sabe como trabalhar a sua crença de merecimento para ser mais feliz. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 21 anos, eu me mudei para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu tinha duas crenças muito intensas. E a primeira era que eu merecia uma vida melhor, eu queria ter uma vida melhor para mim, para minha família. E a segunda é que a bênção da minha mãe, o ok da minha mãe, eram as duas únicas coisas que eu precisava. Eu tinha certeza que eu queria uma vida melhor e eu tinha certeza que a bênção da minha mãe, o ok da minha mãe era tudo que eu precisava. Só que eu não tinha nenhum real, não era nem real naquela época, né? Era outra moeda. Eu não tinha nenhum dinheiro. Mas olha que interessante. Com essas duas crenças, eu acreditava que lá eu ia conseguir uma vida melhor. Com essas duas crenças, eu acreditei no meu merecimento. E mesmo sem dinheiro, eu consegui criar estratégias, plano de ação, para eu chegar até a minha mudança para os Estados Unidos. Mesmo sem dinheiro. Lógico que envolveu pedir dinheiro emprestado. Mas isso tudo porque eu acreditava que eu merecia essa vida melhor. Então, com essas duas crenças, eu consegui criar estratégias para criar crenças fortalecedoras e criar um plano de ação e fazer esse sonho virar realidade. Até porque nem o visto eu tinha para me mudar para lá. Entende, gente? E quando eu mudo para os Estados Unidos, acontece uma coisa interessante. Eu havia estudado 3 anos inglês no Brasil antes de mudar para lá. E aí quando eu mudo para lá, eu ligo a televisão, eu descubro, gente, que eu não sabia nada de inglês. Meu chão desabou. Eu não sabia nada de inglês. E como é que eu ia arrumar trabalho? Então, gente, eu decorava as falas, eu decorava a fonética, decorava só a pronúncia de uma frase.
e conversava com as pessoas assim, só que eu não entendia nada quando elas falavam. E aí eu tive uma estratégia. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu merecia estar naquele país, porque eu tinha certeza que eu merecia uma vida melhor, porque eu tinha certeza que eu merecia ser mais feliz. E para você ser mais feliz, você precisa de realizar seus sonhos. Então eu tive uma estratégia, gente. Eu comprei uma secretária eletrônica, que usava muito lá na época. Não sei se você aí conheceu a secretária eletrônica. Você ligava ela no telefone e o telefone tocava e ela disparava com a minha mensagem, que era: deixe seu recado que eu ligo depois. A ideia, gente, era que eu ouvia aquela mensagem em inglês 10, 20, 30, 40 vezes, até eu conseguir entender o endereço da pessoa, onde que eu tinha que ir, qual era o nome da pessoa, para eu conseguir ligar de volta. Então, quando eu ligava de volta, eu já tinha absorvido muita informação que estava ditada na secretária eletrônica, porque americano, eles deixam recado e eles são muito objetivos. Eles falam o nome, o que eles precisam. Se, no caso, na época, eu trabalhava de babá, eu trabalhava de faxineira, então eles já deixavam o endereço, né? Então eles são muito objetivos, eles deixam toda a informação. Quando eles te ligam, eles te falam o nome, qual é o objetivo da ligação. Então eles são objetivos. E aí eu ouvia da secretária eletrônica 10, 20, 30 vezes, anotava tudo. Então, gente, a sua crença de merecimento, ela vai trabalhar todas as crenças necessárias para você ser mais feliz. Ser mais feliz. Veja bem, você precisa ter coragem para merecer, ter coragem para tudo, para ajudar as pessoas, para ser criticada, para ser abusada, para fazer sua faculdade, cuidar dos filhos. Muitas vezes você sabe que você tem coragem para tudo, mas aí quando chega em você, você se sabota. Por quê? Porque você não aprendeu a trabalhar o seu merecimento. E você sabe que você merece ser extremamente feliz. Você sabe que você merece fazer o que for necessário para ser feliz. Você sabe que merece praticar a sua felicidade. Os seus sonhos precisam ser realizados. Mas muitas vezes, desde criança, a gente aprende a nos deixar para depois. A gente aprende a nos criticar. A gente aprende a não usar a nossa energia mental a nosso favor. Faz sentido até aí, meninas? Digita sim aí pra mim. Faz sentido até aí, meninas? Meninas, toda terça-feira eu estou aqui com vocês e eu fiz uma proposta. A terça-feira que a gente bater 50 pessoas ao vivo, eu vou fazer um sorteio de uma sessão particular, individual, comigo. Neuza chegou atrasada. Boa noite. Antes tarde do que nunca, Neuza. Tá valendo, tá, Neuza? Seja muito bem-vinda. De qual cidade você é? Seja muito bem-vinda. Vamos continuar aqui. Nós estamos falando hoje de crença de merecimento. Dani, hipnoterapeuta também, seja muito bem-vinda, Dani. Então, gente, continuando aqui, meninas, a terça e quarta eu tô aqui ao vivo para vocês, tá? O assunto de amanhã na nossa Masterclass é muito bacana também. E na terça-feira eu me comprometi a vocês a partir de hoje que vocês compartilhando, então mete o dedo e compartilha aí, depois vocês compartilham nos grupos do WhatsApp, tá? Me ajude a compartilhar o meu trabalho para ajudar mais pessoas, ajudar mais mulheres. Então, a terça-feira que a gente bater 50 pessoas ao vivo, eu vou fazer um sorteio de umas, para quem estiver ao vivo, vou fazer um sorteio de uma sessão comigo, tá, gente? Então vamos lá, gente, continuando aqui. Com emagrecimento é a mesma coisa. Então, aprendendo a intensificar sua crença de merecimento, você aumenta a sua autoconfiança.
Assim você aumenta a sua autoestima, assim você aumenta a sua energia mental, assim você aumenta o seu equilíbrio emocional e assim você vai aumentando tudo no seu ser. Toda a sua felicidade está ligada à sua crença de merecimento. Não é à toa que é merecer. Merecer ser mais feliz. Percebe que está tudo ligado na sua crença de merecimento. Então, qual de vocês aí acredita de verdade mesmo, que nasceu para ser magra? Isso é crença de merecimento. Que nasceu para ter seu corpo sarado. Que nasceu para viver uma vida sem sofrimento da depressão, que nasceu para vestir a roupa que quiser. Qual de vocês aí realmente acredita que nasceu para ser extremamente feliz, positiva, de bem com a vida? Digita aí para mim, eu acredito de verdade. Eu vejo muitas mulheres falando, eu nasci para ser gorda, é minha genética, não tem jeito. Lá em casa todo mundo é gordo. Não, tira tudo de mim, mas não tira a minha cerveja não, porque eu mereço. Fim de semana, gente, eu como até embuchar mesmo, porque eu mereço. Eu mereço ser feliz. Gente, eu não consigo perder peso mesmo, gente, eu não consigo me livrar do doce. Eu mereço comer doce, eu mereço comer muito. Eu sempre fui gordinha. Todo mundo na minha casa, gente, é gordo. É genética lá em casa. Minha mãe teve diabetes, isso é hereditário. Então, gente, isso é crença de desmerecimento. Você precisa trabalhar a sua crença de merecimento. Isso não existe. Isso não existe. Eu sou obesa porque é genética. Isso não existe. Isso é crença limitante, isso é crença sabotadora. Não existe no planeta alguém que é obeso porque a mãe era obesa. Só por esse motivo, não. Só por esse motivo, não. Presta atenção comigo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês o que é crença de merecimento. Como que você precisa trabalhar essa crença de merecer ser mais feliz? Imagine que quando Deus fez você e fez todas as mulheres nesse planeta, fez a Joana, Maria, Marlene, imagina essa historinha, visualize isso. Que Deus está lá fazendo as mulheres e Deus começa a falar, Marlene vai ser magra, linda, maravilhosa, merecer ser feliz. A Marlene vai ter dinheiro, vai ser próspera, vai realizar seus sonhos. Marlene, passa para a fila de cá. E aí vem a Joana também, linda, maravilhosa, escolher a roupa que quiser, passa para a fila das merecedoras. Aí vem Joana, Marlene, Elizabeth, Luísa, não, passa para cá, você vai ficar na fila das merecedoras. Eu estou te dando a habilidade de merecer tudo. Vocês vão merecer, quem está na fila de cá, vocês vão merecer ser feliz, ser magra, comer de tudo e ser feliz e ser magra. Que mais? Mudar o pensamento para prosperidade. Vocês vão merecer ter um relacionamento bacana. Vocês vão merecer ter a casa dos seus sonhos, ter um carro. Vocês vão merecer ter equilíbrio emocional. Fica aqui nessa fila. Aí vem você que tá aí. Aí vem você e Deus fala assim, não, essa daqui, ó, você chegou, já acabou o merecimento, você vai ficar na fila de cá. Você não vai merecer nada. Você não vai merecer ser feliz, você não vai merecer ser magra, você não vai conseguir nada. Você vai ficar nessa fila. Aí vem a outra que tá aí nessa live aí, vem você também. Não, você vai passar para a fila de cá também. Você vai ser gorda, vai ser obesa, vai ter diabetes, não vai conseguir emagrecer. Então você vai para a fila das que não merecem ser feliz. E aqui é a fila das que merecem ser feliz. Gente, fala sério. Você acha que Deus fez isso quando Ele te criou? E vamos sair um pouquinho de Deus, vamos para a ciência. Você realmente acha que a ciência, a biologia te criou assim? Peraí, a biologia vai funcionar para essas mulheres aqui, elas vão merecer ser felizes. As células, o DNA delas vai ser perfeito. Agora, você que está aí nessa live, não, seu DNA, sua genética vai ser da obesidade, vai ser da sua genética. Não é assim que acontece.
Não é assim que acontece. O que acontece é que cada um de nós temos sim que pagar o preço do merecimento. E qual é o preço? Decisão, mudança de mentalidade, investimento em conhecimento, sim, autoconhecimento, ação, escolhas. É isso que muda a sua crença de desmerecimento. Faz sentido, gente? A minha história? Digita assim aí se faz sentido para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Silvana, muito sentido. Entende, gente? Que não faz o menor sentido, nem biologicamente, nem geneticamente falando, nem se você, acredita que foi Deus que foi tipo, não faz sentido, gente. Esse grupo de cá vai merecer. Agora você entra na fila do desmerecimento. Não, não é isso. É você investir em conhecimento, aprender a mudar isso aqui. Por quê? Porque as crenças que estão aqui estão te limitando. E as crenças que estão aqui foi tudo que você aprendeu aí onde você está, tudo que foi modelado para você. Isso vem da nossa cultura também. Então exige-se se dar a você uns não para o que não te convém. Você não vai ter tudo do jeitinho que você quer. Mas você vai ter o que você precisa fazer para ser feliz. Ah, eu mereço me abandonar no final de semana, tomar todas. Não, você merece ir a Paris. Você merece ser magra. Você merece escolher a roupa que quiser. Eu mereço beber até cair durante 3 dias, toda semana, sexta, sábado, domingo. Isso é crença limitante. Isso foi condicionado aí na sua cabeça, percebe? Ah, minha família não me apoia, minha mãe não me apoia, muitos não me apoiam. É você que precisa se apoiar, mudando a sua crença de desmerecimento. Entende, gente? Mas é hereditário. Tudo que eu estou passando é hereditário. Hereditário só porque o seu comportamento foi aprendido. Só porque o seu comportamento que foi modelado, você criou crenças, criou pensamentos que você está achando que são verdades para você, mas não é. Mas não é. Percebe, gente? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que em todo momento, quando você decide se jogar, ter a coragem de acreditar, de experimentar, de se arriscar, de sair da sua zona de conforto, sempre vai aparecer anjos na sua vida. Sempre vai aparecer anjos na sua vida. Então, muitas vezes a gente está pensando assim, eu tive uma mãe maravilhosa, maravilhosa. Teve algumas falhas, mas no geral minha mãe era uma santa. Mas eu conheço, atendo pessoas que têm umas mães que não poderiam ser melhor, vamos dizer assim. Então eu ouço muitas vezes, mas a minha mãe não vai me ajudar, a minha mãe não vai me incentivar. Você pode ter a iniciativa sozinha, você pode começar essa ação, essa decisão de se permitir ao merecimento sozinha. Porque no meio do caminho, nesses obstáculos, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus sempre te manda anjos. Esses anjos vêm na forma de profissional. Esses anjos vêm na forma de pessoas. Então, a minha família não me apoia. Meu marido vai me criticar. O que a minha mãe vai falar? Confie. Deus vai te mandar anjos. Mas se você não estiver trabalhando a sua crença de merecimento, você não vai ter a decisão de fazer um curso, de entrar no emagrecer, de estar aqui nessa live, de se trancar no quarto,
Quantas vezes eu estudei, gente, sentada no banheiro, abaixava a tampa do vaso, lá no passado, abaixava a tampa do vaso, sentava no vaso. Por quê? Porque era o único lugar que às vezes as minhas crianças me deixavam quietas, porque elas acreditavam que eu estava usando o banheiro. Quantas vezes eu entrei para dentro do banheiro, trancava a porta e sentava em cima da tampa do vaso para estudar um livro, para olhar um curso no celular. Percebe? Então, para você intensificar a sua crença de merecimento, você precisa ter ação de decisão. Você precisa se permitir a decidir. Você precisa se permitir a agir. É doloroso no começo. Eu expliquei no começo desse encontro aqui sobre minha crença com relação a dinheiro. Quando eu comecei a atender com a hipnose, eu não tinha coragem de cobrar. Então eu oferecia às pessoas a primeira sessão. E ainda pensava assim, se ela gostar, ela vai continuar. O que é isso, gente? O que é isso? Se ela gostar, ela vai continuar? Como assim? Então, gente, isso era uma crença de desmerecimento. De desmerecimento. Então você precisa agir, você precisa acreditar que você veio nesse mundo para ser extremamente feliz. Você precisa confiar. Você precisa confiar no seu processo. Lógico que você precisa agir, você precisa cumprir o seu processo. Ok, meninas? Tem alguma pergunta, gente? Tem alguém que quer entrar ao vivo comigo hoje? Silvana, você é nossa anja. Obrigada, Silvana. Gratidão, Ângela. Amém. Você foi um anjo na minha vida. Obrigada, querida. Vou até dar um print aqui que eu achei lindo. Gente, tem alguma pergunta hoje para mim? A live de hoje você pode entrar ao vivo, pode fazer pergunta. Lembrando, gente, que eu fiz um compromisso. Ana Cláudia tá aí hoje, Ana Cláudia Camelo. Quanto tempo! Marcilene tá sempre aí. Lembrando, gente, que eu fiz um compromisso com vocês. Na live de terça, eu vou pedir vocês para compartilharem, tá? E o dia que a gente bater 50 pessoas ao vivo, eu vou sortear uma sessão para quem estiver presente comigo, ao vivo, sozinha. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Neuza fez uma pergunta. Me dá uma dica para me valorizar na vida amorosa. Estou sempre esperando muito do outro. Bom, aqui é muito simples, tá, gente? Aqui é muito simples. Vou responder essa pergunta. Tem uma pergunta aí. Como me valorizar na vida amorosa? Estou sempre esperando muito do outro. Vocês percebem que a resposta já está nessa pergunta? Vou repetir. Como me valorizar na vida amorosa? Estou sempre esperando muito do outro. Olha como a resposta já está nessa pergunta. Então eu vou responder dessa forma. Quando você se ama, se valoriza, se respeita da forma que deve, todas as pessoas que se aproximar de você não vai se atrever a te valorizar menos. O que isso quer dizer? Muitas vezes, o que está acontecendo, né? Isso acontece com quase todas as mulheres, isso é típico da mulher, porque nós somos cuidadoras, nós somos naturalmente cuidadoras. Então a gente não espera ser cuidado pelo outro, a gente quer cuidar demais do outro. Então, veja bem a pergunta dela. Como faço? Vou até ler essa pergunta de novo, gente, espera aí. Como me valorizar na vida amorosa? Estou sempre esperando muito do outro. Então vamos trocar isso aí? Se eu
crio muita expectativa do outro, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o contrário. Se eu quero mudança, eu tenho que criar estratégias diferentes para ter resultado diferente. Então, eu devo me valorizar muito, esperar muito de mim, ter as minhas ações de valorização, para que o outro mude com relação a mim. Agora, se isso não está acontecendo, se eu estou aqui e o outro está lá embaixo, eu sinto muito. Você pode conversar, você pode tentar puxar, mas se isso não está acontecendo, gente, a diferença está muito grande, Então, muitas vezes, nós escolhemos o nosso relacionamento e depois nós queremos que essa pessoa mude em relação a gente. Mas, na verdade, quem tem que mudar primeiro é a gente, para a gente atrair relacionamentos que vão de encontro aos nossos valores e crenças. Se eu tenho uma crença de evolução, de felicidade, de me valorizar, se esses são os meus valores, eu só vou atrair pessoas do mesmo nível que eu. Por quê? Porque se eu acredito que o meu valor é imenso, se vier pessoas que não estão me valorizando, eu vou afastá-las naturalmente. Percebe, gente? Tem mais alguma pergunta, gente, pra gente fechar aqui? Meninas, vou fechando, não tô vendo mais nenhuma pergunta, então vou me despedindo de vocês. Lembrando, gente, teve uma pergunta hoje sobre ansiedade, tá? Tem uma live muito fenomenal, elas são de 2 partes. Elas são em 2 partes, parte 1, parte 2. Ela tá lá no meu canal do YouTube. Então, quem me perguntou aí sobre ansiedade, essa live é muito bacana. Vai lá no meu canal do YouTube e assista. Compartilhe, gente, a partir de hoje eu vou descer essa live. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, já compartilhe. Se a pessoa quiser ver, quiser aprender, aprenda. Se não quiser, não tá na hora, tá, gente? Por quê? Porque eu quero que a gente comece a ter pelo menos 50 pessoas ao vivo aqui. E quando a gente tiver 50 pessoas, eu vou sortear toda vez, presta atenção, toda vez que tiver 50 pessoas ao vivo comigo, eu vou sortear uma sessão individual comigo, gratuita, sorteio gratuito, tá, gente? Que mais, gente? Então, o Desafio Mente Leve tá com a super promoção, menos de R$29 ao mês, tá? E se você decidir fazê-lo, se inscrever, aproveitar essa promoção, você pode levar o meu livro de receita também, para te ajudar a emagrecer, 365 receitas, muito bacana, fáceis, econômicas. Tá lá no link da minha bio, tá, gente? Então, aproveitem essa promoção. E eu quero que você me fale, vou descer essa live, me fale se esse aprendizado fez sentido para você. Se não fez, também digita que não fez. Qual cidade você está? De onde você está aí aprendendo esse conhecimento? Digita aqui que eu vou te responder com um comentário. Meninas, beijo, fiquem com Deus. E até amanhã às 20 horas, tá? Amanhã vai ter Masterclass. Então, até amanhã às 20 horas. Beijo, fiquem com Deus.